Alô, alô, fala Brasil, fala Paraíba, fala Acre, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Fala Niterói, Miguel Pereira, Caporã, Sena, Madureira, Ladário, Ponta Grossa e Mirassol. Que falem todos os rincões desse país, que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios e nem floreios. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise e crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, vê o lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos e nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a mudá-lo, a transformá-lo. E para ajudar nessa transformação de todos esses episódios, vou chamar aqui essa figura icônica da imprensa brasileira, essa figura já tradicional no nosso podcast, meu querido Tony Dias. Fala, Tony, tudo bem? Hello, people, estamos na área. Isso aí, Tony. Pois é. Bom, Tony, antes de mais nada, bem-vindo aí mais uma vez a esse episódio, esse 13º episódio desse podcast aí, Disrupções, que já está bombando, viralizando, né, nas plataformas de streaming, no nosso canal de YouTube, e tudo mais onde a gente está. E Tony Dias, amigos e amigas, né, que estão ouvindo e vendo esse podcast, né? Hoje nós vamos começar, né, com um editorial, como sempre, fazendo nosso editorial, e esse editorial vai falar sobre 3 problemas que vem afligindo aí a população brasileira nesse período aí da pandemia: a morte, a fome e o ódio. Na última sexta-feira, dia 8 de setembro, de outubro, perdão, o Brasil, né, ultrapassou a terrível marca de 600 mil mortes ocasionadas pela Covid-19. Apesar do número de mortes diárias ter diminuído bastante, graças ao avanço da vacinação no país, ficando aí abaixo das 500 mortes diárias, não se pode dizer que a pandemia esteja sob controle. No entanto, vários estados, através de seus governadores, já anunciam mudanças de flexibilização das medidas de restrição sanitárias, apontando para uma retomada das aulas presenciais em 100%, por exemplo, permitindo o público nos estádios de futebol e até mesmo cogitando a realização do Carnaval em 2022, como no caso aí do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Impregnados de negacionismo e desesperados para fazer caixa, porque, na verdade, essa é a questão para esses governantes, mesmo que isso custe vidas, esses governadores e prefeitos estão embarcando num discurso negacionista que o governo federal tem impresso desde o início da pandemia. Deprimente. Não pela volta em si das atividades, dessas atividades citadas, por exemplo, que de fato teriam que voltar em algum momento, mas sim pelo discurso dessa autoridade, que pode passar a impressão de que tudo está normal. 500 mortes por dia em decorrência de uma só doença, não esquecemos que temos todas as outras doenças, não esquecendo que temos a violência urbana, que aumenta, não esquecendo que temos acidente de trânsito, não esquecendo que temos mortes derivadas, né, de outros problemas, não significa normalidade, significa problema. Mas parece que banalizamos tanto a morte nesta pandemia que perder 500 vidas já não parece tanta coisa. Deprimente também foi o discurso do ministro da Saúde, senhor Marcelo Queiroga, comparando o uso de máscaras ao uso de preservativos. Pois é, ele fez essa comparação infame, né? Para justificar a não obrigatoriedade da utilização das máscaras.
ou seja, uma flexibilização nessa obrigatoriedade. Seria até um tema para o desonestidade intelectual, né, Tony Dias? Mas, né, falamos aqui no editorial. E mais, o mesmo ministro continua pondo em dúvida a eficácia de algumas vacinas, mesmo depois de, por exemplo, pesquisas realizadas pelo Instituto Emílio Ribas, constatar que 9 entre 10 pacientes que se internaram e que morreram, né, nas UTIs, nos leitos dos hospitais, pelo menos do Hospital Emílio Ribas, não tinham tomado qualquer vacina. Né? Na verdade, ele questiona o uso, principalmente da Coronavac. Né? Então, na verdade, por que a Coronavac? Porque aí entra numa questão de guerra política contra o governo de São Paulo, que, na verdade, é o que vai produzir, ou está produzindo, essa vacina no Brasil, e, na verdade, entra nessa seara e não pensa, obviamente, na saúde da população. Isso é uma vergonha para alguém que se diz médico. Este ministro, inclusive, parece ter definitivamente trocado os consultórios pelos suntuosos gabinetes do poder. E o que é pior, tudo pelas mãos do mito. Ele mesmo, Jair Messias Bolsonaro. No mesmo dia, o IBGE anunciou que a inflação deste mês de setembro, ou seja, setembro de 2021, foi a maior desde 1994, fechando em 1,16%, e já acumula em 12 meses 10,25%, ou seja, a inflação para os 12 meses aí, de 12 meses para cá, né, consta aí nos 2 dígitos, já ultrapassou os 2 dígitos, inclusive. Mas isso é só o índice do IPCA, que mede a variação de todos os preços do comércio. Se considerarmos só os preços que incidem sobre a população mais pobre, teremos um retrato mais assustador. Por exemplo, alta do etanol, 64,77%. Diesel, 33%. Botijão de gás, 34,67%. Gasolina, 39,6%. Açúcar, 43,9%. Café, esse cafezinho que a gente toma aí toda manhã, 28,54%. Conta de luz, 28,82%. Óleo de soja, 32,06%. Carnes em geral, 24,84%. Transporte, 17,93%. E custos com habitação, aí mais de 14%. Né? E o pior, né? Na semana passada, no episódio passado, nós tínhamos, né, colocado a notícia, analisado a notícia, de que os ossos de boi estavam sendo doados aí para a população mais pobre, principalmente para a iniciativa de um cidadão aí com uma certa consciência, né, que pegava aí o carregamento de ossos de boi e distribuía para a população mais pobre do Rio de Janeiro. Mas agora, os supermercados, ou alguns supermercados, de fato, a matéria fala de um supermercado em Santa Catarina, né? Mas nesse supermercado, o osso de boi, olha só, osso de boi, que até semana era doado aos mais pobres, agora estará sendo cobrado R$ 4,00 o osso de boi. Os 19 milhões de famintos do país não podem nem mesmo contar com isso mais para tentar enganar o estômago. Olha só a que ponto nós chegamos. Por último, vamos falar aqui de um caso que exemplifica muito o momento pelo qual passamos. Uma violência desproporcional em seu sentido, desta vez ocorrida em um jogo da Série A2 do Campeonato Gaúcho de Futebol, entre São Paulo do Rio Grande e Guarani. Nesta partida, o jogador William Cavalheiro Ribeiro agrediu de forma covarde o árbitro da partida, Rodrigo Crivellaro, com um chute na cabeça. Aliás, foram alguns chutes, que poderia tê-lo matado. A polícia está tratando o caso como tentativa de homicídio. E quem vê as imagens, né, realmente vê
ali uma tentativa de matar uma outra pessoa, ou seja, uma desimportância que se dá à vida daquele ser humano naquele momento. Mas é preciso analisar esse caso com mais profundidade. O que isso revela sobre nós? O que isso revela sobre o país? Fico aqui com a análise do comentarista e ex-jogador Walter Casagrande Júnior, o Casão. Semente do ódio, que foi plantada lá em 2018 e muita gente agarrou. E vamos indo, né, Tony Dias? Bicho, que loucura. É a distopia. A gente está vivendo a era da distopia, bicho. Coisas que é muito doido. Ontem eu estava vendo no Globoplay ontem, o Lulu Santos. E aí ele cantou aquela música Tempos Modernos. Tipo assim, quem é Carol, quem é Cascuda, a nossa geração sabe qual é aquela música. Mesmo quem se sentir que não há tempo, que forte amor, vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Tem aquele texto que ele fala assim: eu vejo um futuro melhor em cima do muro. Bicho, até falei para minha esposa, eu falei, Lulu errou nessa música, pô. Ninguém imaginava essas distopias que a gente está vivendo hoje, essa confusão de país. Tony, quando ele escreveu, era um outro sentimento que tinha na população, né? Eu sei, mas a gente vê que para quem ele escreveu essa música, são hoje as pessoas que estão no poder, que são os homens que estão com 40, 50 anos, as mulheres que estão com 40 e 50 anos. É essa galera que está ditando as novas políticas públicas. Então, quando eu vejo, tipo assim, me deu uma tristeza, bicho. Me deu uma tristeza muito grande de ver o que está acontecendo no país. De ver o osso sendo vendido, bicho. Osso. A gente não está... Eu falo isso porque eu vou no supermercado. Eu vejo as coisas que estão acontecendo, tudo isso que o Léo disse aqui, todos esses dados. Eu sinto isso na pele, porque quem faz compras aqui em casa sou eu. Eu sempre gostei de ir no mercado. Cara, eu já não compro supérfluo há muito tempo. A gente está vivendo uma loucura muito grande. Para quê? Qual o sentido disso? Isso foi culpa da pandemia? Não, isso não foi culpa da pandemia, não. Isso é um péssimo governo que não tem política econômica. Qual foi a política econômica que esse governo fez? Qual foi a política econômica que esse governo fez até agora? Foi especulação. Tivemos 40 bilionários. Pergunta se esses 40 bilionários fizeram alguma coisa com o capital produtivo. Todos eles ganharam dinheiro com especulação. O Brasil se tornou um grande país nesses últimos tempos de especulação. É especulação. E a especulação que ela faz, ela gera acúmulo de riqueza. Então, o que acontece? Tem gente ficando bilionária, mas para um cara ficar bilionário, você precisa de quantos milhões de pessoas irem para a extrema pobreza? As ruas do Rio de Janeiro, você anda nas ruas do Rio de Janeiro, bicho. É uma loucura. É uma pobreza. O Rio de Janeiro parece uma grande favela. A cidade do centro do Rio de Janeiro está horrível. Tu anda pela Zona Sul, pessoas pedindo o tempo inteiro. Você vai nos mercados na Zona... Eu estou falando Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu não estou falando em subúrbio, que a coisa está muito pior. Estou falando de Copacabana, tem pessoas na porta pedindo, e você vê que não são moradores de rua, são pessoas comuns que perderam seus empregos. Primeiro, vem toda aquela enganação lá da reforma trabalhista de Michel Temer, que seu Jair Bolsonaro votou a favor. Vem a bodega do teto de gastos, que seu Jair Bolsonaro votou a favor. Vem a lei de terceirização, que seu Jair Bolsonaro votou a favor. Isso que está acontecendo hoje no Brasil foi orquestrado lá atrás. Isso não é uma política agora, foi quando deram o golpe parlamentar, para isso aí que está rolando. Para esse ultraliberalismo de Paulo Guedes e seus asseclas, que só visam a bodega do lucro.
O que está acontecendo hoje no Brasil iria acontecer se não houvesse a pandemia, bicho. Você bota um cara que é especulador para cuidar do dinheiro que o cara fez. Vamos pegar a clássica reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020, que o senhor Paulo Guedes fala, vamos pegar uma granada e botar no bolso do funcionalismo público. Tum! Não vamos dar dinheiro para pequenos empresários, porque eles não dão dinheiro. A gente tem que dar dinheiro para grandes empresários. Eles sim vão ganhar dinheiro. E nós vamos ganhar muito dinheiro com eles. Essas foram as palavras do senhor ministro Paulo Guedes numa reunião ministerial. Divulgada. Agora, só embarca quem quer porque tem interesses. Como a gente sempre frisa aqui, os 3 níveis do bolsonarismo. Os fundamentalistas, os oportunistas, os que caíram no buraco de minhoca porque tem simpatia com uma ou outra pauta comportamental. Mas esses fundamentalistas estão ganhando dinheiro e muito dinheiro. O bolsonarismo está comprando mercenários. São mercenários. Ou que vendem, ganham um DAS aí de um concurso de um emprego público, ou estão ganhando dinheiro aí com superchats, aí, com impulsionamento de Google Ads, dessas paradas todas que tem aí esses novos mecanismos de monetização das mídias sociais. Esses caras estão ganhando dinheiro vendendo serviços para bolsonaristas. Os caras estão ganhando muito dinheiro. Por isso que eles estão nessa onda. Porque o bolsonarismo ele enriquece aqueles que são seus aliados e os outros, me desculpe o termo, mas toma. Só para quem está nos ouvindo, e viu esse barulho aí, o Tony Dias fez o gesto do copinho. O gesto do copinho dá raiva, está dando raiva. Toda vez que você vai no mercado, você não consegue mais ter uma noção clara de quanto você vai gastar. E não adianta, eu sou pobre, bicho. Eu sou pobre. O problema aqui no Brasil é que a gente não entende o que é pobre. A gente acha que pobre é aquele cara que mora na rua. Não. Todos nós somos pobres. Nós vivemos num país pobre. Se você é funcionário público e ganha 10 mil reais, bicho, você é pobre. Se você compra a sua casa parcelada em 960 prestação, você é pobre. Se você compra aquele seu carro ali, seu SUV, em 72 prestações, você é pobre. Se você faz uma viagemzinha para Disney, Beto Carreiro, Buenos Aires, e aquelas viagemzinhas daqueles pacotes CVC, você é pobre. Bota na cabeça, pobre não pode ser de direita. Entendam, a direita não gosta de pobre. Quem viu Round 6 fala de quê? Da pobreza, da extrema pobreza coreana. O rico não gosta de pobre e nunca gostou. O pobre só serve para ser massa de manobra e ser massacrado. Você é tipo assim, você é o gelo da caipirinha. Tem o limão, tem o açúcar e tem o gelo e você é massacrado ali naquela caipirinha. Então você é o gelo da caipirinha. Nem o limão você é, bicho. Então a galera tem que entender o seguinte, não dá mais para continuar com o Jair Messias de Bolsonaro e todos esses seus assecas que estão ali. Veja o que está acontecendo na cultura do país, bicho. Os caras estão destruindo a cultura do Brasil. Os caras estão fazendo altas paradas na Ancine. Os caras estão pedindo para produtores de 10, 15, 20 anos atrás, que fizeram filme há 10, 15, 20 anos atrás, de apresentarem notas fiscais de tudo que aconteceu lá atrás. É uma caça às bruxas sem necessidade. Para quê? Para parar a produção nacional. É para parar a produção nacional mesmo. Não é para ter mais produção. Tem que parar. Então, quando você vê uma série, igual estreou agora amanhã, de setembro, no Amazon Prime, que mostra o submundo de um transexual que tem um filho. O governo não quer isso, o governo não quer mostrar a realidade, ele quer mostrar a realidade do clube de tiro. Ele quer mostrar a realidade desse pobre de direita, que é uma realidade fugaz. Porque quando essa onda passar, bicho, esse cara vai estar lascado. Ele vai estar com as contas para pagar, né? Ele vai se trupicar, porque não dá para a gente continuar com isso. Não dá para você ver o Marcelo Queiroga, esse cara ele é imoral. Ele é imoral. Mas apesar que eu vou falar uma coisa aqui,
que é complicada. Depois da pandemia, a carreira nobre dos médicos, eu estou com muito receio de ir no médico hoje. Depois de ter visto tanto médico fazendo altas barbaridades na pandemia, ver o que o Conselho Federal de Medicina fez na pandemia, apoiando todos esses tratamentos, o que a gente viu na Prevent Senior. Eu acompanho a CPI desde o início, bicho. O que foi feito na Prevent Senior, e não só na Prevent Senior, em outros planos de saúde. Poxa, é um absurdo. É porque só veio à tona a Prevent Senior, mas assim, nós podemos... Não, já estão vindo outros. Vai chegar, claro. É porque a Prevent Senior tinha ligação direta com o governo federal. Ela tinha ligação direta. E ela tinha ligação direta com aquele médico lá francês, o Didier Raoult, que trouxe isso à tona, mas depois ele mesmo veio a público e falou que aquilo lá não era infundável. E aí o presidente manda Marcelo Queiroga tirar da CONIP, a coisa da hidroxicloroquina. Ele manda tirar essa nota técnica. E o Marcelo Queiroga querendo virar político, que o Marcelo Queiroga ele tem sonho de ser ou senador ou deputado federal lá no país dele, lá pelo estado dele. Ele está fazendo de tudo. Bicho, o que esse cara está fazendo é essa coisa da camisinha e da máscara, isso me dá um nojo. Me dá um nojo que um cara que se diz cidadão de bem, um cara que se diz cristão, um cara que se diz pai de família, porque eu fico bolada quando os caras falam isso. Eu sou cristão. Cristão também não comete crime também, não, bicho? Eu sou cidadão de bem. Cidadão de bem não comete nenhuma contravenção, não? Eu sou pai de família. Não tem pai de família aí que faz barbaridade com os próprios filhos? Então, acho que está na hora, tipo assim, de dar um passo à frente, bicho. Não dá mais para aguentar isso, não. Eu não tenho mais, tipo assim, eu acho que a minha saúde mental ainda consegui segurar ela muito bem. Eu consegui segurar minha saúde mental, mas as pessoas não estão mais aguentando isso, meu camarada. Essa loucura que está sendo implementada no país, eu nunca vi isso. Eu já falei outras vezes, eu fui criado na ditadura militar, eu vi o governo da redemocratização com o Sarney, eu vi a loucura que foi o governo Collor, eu vi a social-democracia de Itamar Franco e Fernando Henrique, eu vi o governo Trabalhadores, eu vi o governo radical de Dilma Rousseff, eu vi o governo golpista de Michel Temer, e agora eu estou vendo o governo mais sanguinário, o governo mais insano, um governo sem moral, um governo que aliena as pessoas. Se a galera não está se ligando, bicho, no aumento dos alimentos, 10,25, isso aí é o IPCA, que é a média, mas a inflação dos pobres tem um outro índice, está quase a 20%. O rico não tem impacto nisso. Agora, nós pobres, porque eu acho que tem que começar a falar, nós somos pobres. Nós somos pobres. Rico viaja de helicóptero para cima e para baixo a qualquer hora. A gente só viaja de helicóptero uma vez a cada 10 anos, e quando a gente junta um dinheirinho e vai lá em Nova York para poder dar aquele passeio ali para ver a Estátua da Liberdade, aquela coisa toda. Tu é pobre, bicho. Eu sou pobre, então está na hora de mudar essa concepção. Empreendedorismo que está sendo implementado no Brasil é o pior empreendedorismo que tem. É o empreendedorismo de exploração. Vê esses caras que dirigem o Uber aí o dia inteiro. Tu acha que esses caras queriam estar dirigindo o Uber? Tu acha que esse menino que está aí o dia inteiro andando de bicicleta para cima e para baixo, essa menina que está na bicicleta, ou estão nesses patinetes, entregando coisa, tu acha que eles queriam estar ali? Por que essa galera não está numa bodega de universidade? Aí Paulo Guedes vai essa semana e corta no 80% do dinheiro destinado à ciência e tecnologia. Enquanto o mundo todo investe em tecnologia, vamos fazer igual Israel, então? Os cidadãos aí, essa elite rastaquera aí, não baba tanto ovo de Israel, faz investimento igual Israel faz em ciência e tecnologia. Transforma as universidades do Brasil inteiro em universidades igual Tel Aviv. Monta MIT aqui no Brasil, MIT aqui no Brasil.
Investe nessa parada para tu ver se não vai dar resultado. Mas não, o proselitismo político está mais preocupado se o cara vai ser gay, ou se a menina vai ser lésbica, ou se o casal homoafetivo vai adotar alguém, ou se vai dar absorvente para mulheres em sistema de vulnerabilidade. Essas são as pautas. A Unióbio, tem tanta coisa para a gente poder explorar aí, bicho. Tem tanta coisa acontecendo no mundo. Mas não, mas a gente está escolhendo, a gente. É o que eu sempre falo, a gente fez a pior escolha possível, bicho. Se a gente tivesse com o João Amoedo, e olha que eu estou falando um dos caras que eu não estaria. Talvez a gente estaria um pouco melhor. Não dá. Eu acho que, tipo assim, não dá mais para a gente continuar com esse governo. Chega, game over. Senão a gente vai se aprofundar em crises piores. A gente vai levar séculos. Ah, mas foi o governo corrupto do PT, bicho. Pega a proporção de corrupção do PT e pega a proporção de corrupção hoje. Orçamento secreto. O Lira está dominando o Congresso Nacional porque ele está dando dinheiro para quem vota a favor dele. Está todo mundo vendo isso e ninguém reclama. O peculato da família Bolsonaro, o tráfico de influência do Renan. Porra, duvido, cara, duvido. A galera falou tanto do tal do Lulinha, do tal da filha da Dilma, que era dona da van, e aí os corruptos estão aí hoje escancarando, tirando onda com a gente. As offshores não é empresa não, bicho. Esse papinho offshore é lugar para lavagem de dinheiro. É lugar para lavagem de dinheiro. Offshore não traz capital produtivo. E todo o dinheiro ilegal é feito no offshore. A Covaxin, se não fosse aquele maluco lá, o irmão do Miranda, eu não gosto do Miranda, não. O Miranda é um cara duvidoso, mas o irmão dele, se ele não tivesse feito aquela maluquice toda, ele nem paga esse dinheiro todo, lá quase 1,6 bi, que ia ser depositado no offshore. E aí esse dinheiro ia entrar na conta de todo mundo ali, ia ficar todo mundo. Os caras não iam entregar vacina, ia tomar calote, ia ficar tudo ali na miudinha. E aí? Então tá na hora da gente entender, bicho. Não dá mais. Essa violência aí que o Theo falou aí desse jogador de futebol, isso é o reflexo que a gente está vivenciando hoje. Porra, se eu posso hoje ter 12 fuzil aqui em casa. Olha, fuzil, não estou falando em um 22, um 30, porque eu, pela legislação atual, eu, Tony, 46 anos, não tenho antecedentes criminais, sou uma pessoa idônea, eu tenho o direito de comprar 12 fuzis e mais de 150 mil balas. Agora, para que eu vou querer isso tudo? Se juntar eu e Léo aqui e cada um pegar o fuzil, juntar Já temos 24. Não, e vou até mais. Se juntar a minha família com a do Léo, a gente já tem 50 fuzis. Guerra. É isso que está acontecendo, gente. Assistam o Gregório do Diver dessa semana, que ele fez, que eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado com o programa do Gregório do Diver, falando sobre o tal dos CACs, como esses caras estão se estruturando, bicho. E aí você vê isso num jogo de futebol, essa violência. Aí, isso leva para as pessoas comuns. As pessoas estão perdendo o senso. Por quê? Porque o cristianismo que está sendo pregado nessas, né, base fundamentalista, não é o cristianismo que nós conhecemos do Deus é amor, é o Deus da guerra. Bicho, é muito doido você ver isso. Um dos expoentes desses grupos aí, ele fala assim, ao meu Deus, o Senhor dos exércitos. Os caras estão confundindo tudo, mas não é confusão por ignorância, não. É confusão para poder manipular pessoas comuns que estão ali, não entendem de nada, não sabem o que é uma teoria política, não sabem como funciona um sistema, não sabem o que é esquerda e direita, acha que todo mundo que é de esquerda é comunista e é coisa do capeta, tá entendendo? Acha que o capitalismo é uma grande... eu sou capitalista. O cara é capitalista e, porra, e paga aluguel, paga financiamento de carro, quando paga, financia suas compras do mês aí em 48 prestações para poder comer durante o mês, o filho estuda em escola pública. Esse cara é capitalista. Olha que maneiro.
cara é capitalista, Léo. O cara vai comprar presente agora para o filho, agora, no Dia das Crianças, vai financiar. Vai parcelar tudo em 10, 15 vezes. 10, 15 vezes no shopping, no AliExpress, na Amazon. Esse é o capitalista que nós temos hoje no Brasil. O capitalista que não tem capital. Então, é muito doido quando você vê o cenário. E eu acho que esse programa, às vezes, como a gente não fica na coisa óbvia, a gente não parte para análise fugaz, a análise, vamos dizer assim, superficial, que a esquerda gosta de debater. Bicho, a esquerda tem que entender o seguinte: você que está aí no campo da esquerda, do progressismo, que quer a mudança desse país, precisa entender urgentemente o modelo que esses caras estão aplicando no Brasil é muito sofisticado. E a ideia é deixar a gente doente mentalmente, é sufocação o tempo inteiro. É sufocação, é tirar nossa subjetividade, é fazer a gente daqui a pouco não acreditar mais no processo. É uma coisa sofisticada, não é um pensamentozinho. Tem alguns colegas meus que falam, alguns intelectuais que falam assim: Tony, porra, você é o profeta do apocalipse, você só fala de graça. Pá. Esse governo não é assim, não, eles são desorganizados do cacete, bicho. Eles são altamente organizados, eles sabem, eles estão enriquecendo a base deles. A base deles, aquela galera que fica ali 24 horas ali no Twitter, nas mídias sociais, os Borgs. Você tem os robôs e você tem os Borgs, como seria o nome dos robôs humanos, são os Borgs. Esses Borgs, eles ganham dinheiro com assinatura. Então, eles têm lá a assinatura da paginazinha dele, Mukiran. A galera assina lá os seus R$ 7,90 por mês. Ele faz lá a super live, a galera bota dinheiro na super live dele. Se ele tiver um pouquinho mais de articulação, ele ganha um carguinho DAS aí numa instância dessa aí de quarto, quinto, sexto, sétimo escalão, para ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. Então, a base está sendo construída nessa riqueza. E a esquerda não está conseguindo ainda. A esquerda está ainda na questão da ironia, do debochezinho. Bicho, os caras se articularam muito bem articulados. Os caras são sinistros nessa loucura toda. O mundo deles é baseado em guerra e eles sabem disso. Eles precisam alimentar a base inteira com guerra e teorias de conspirações o tempo inteiro. Então está na hora de deixar um pouco o romantismo de lado e compreender que se a gente quiser avançar, se a gente quiser mudar realmente o país, se a gente quiser um país mais amplo, mais próspero, a gente precisa mudar a forma de enxergar o mundo. E eu não sei qual é ainda. Eu tenho as minhas opiniões, eu estou tentando eu mesmo mudar por si próprio, sair um pouco dessa dualidade, sair um pouco dessa dicotomia entre bem e o mal. Eu estou ouvindo alguns bolsonaristas, mas nós não... É para entender como funciona o método deles. Eles não são gado, bicho. Eles são altamente treinados. Eles são mais do que gado. Eles são treinados. Esses caras eles podem se tornar homens-bombas no futuro. O fundamentalismo que está sendo implementado na base bolsonarista é muito violento. É um sentimento de guerra, é um sentimento de ódio, é um sentimento de angústia o tempo inteiro. Eles são o tempo inteiro motivados. Por isso que esse governo precisa, por isso que você precisa de um Marcelo Queiroga falando uma aberração dessa. Por isso que você precisa de uma Damares Alves falando aberração, igual ela falou essa semana na questão dos absorventes. Por isso que você precisa que o Bolsonaro fale besteira o tempo inteiro. Por isso que você precisa que esses generais aí, Heleno, o Luiz Eduardo Ramos, aquele outro lá, o Braga Neto, fiquem criando factoides para a guerra o tempo inteiro. Por isso que você precisa que o Tarcísio de Freitas minta, dizendo que ele está fazendo uma grande revolução logística no Brasil. Pelo contrário, não está fazendo nada. Por isso que você precisava daquele cara do meio ambiente,
o Ricardo Salles. E agora o que está lá fica calado só fazendo as paradas no sapatinho, né? Falastrão. Por isso que você precisa de um ministro da educação que acredite no criacionismo, que queira implementar ensino religioso confessional em todas as escolas públicas do Brasil. Você precisa alterar essa frequência. Então, isso não... E olha que eu estou citando várias pessoas, não só o governo. Você precisa de... Faltou citar o presidente da Fundação Palmares, né? Palmares. Então, você precisa... O Mário Frias. O Mário Frias, o cara da cultura é uma coisa interessantíssima, esse indivíduo. Esse indivíduo está causando uma ruptura na cultura do Brasil sem precedente. Tudo aquilo que aconteceu com a retomada do cinema, com a retomada da cultura, com os grandes eventos no Brasil, que gerou muito emprego, a economia criativa no Brasil, bicho. Eu fiz um estudo de economia criativa há uns 3 ou 4 anos atrás. A economia representa 4% do PIB, bicho. Empregava mais de 2 milhões de pessoas no Brasil. Eu estou falando de economia, não é só o cinema, não. Estou falando de economia, o artesanato, a moda, e ele está acabando com tudo isso. Por quê? Por causa de ideologia, e talvez ele nem acredita nisso. Que uma coisa muito interessante, talvez ele nem acredite nisso, porque ele andava no meio. Se ele fosse tão radical, ele não estaria fazendo malhação, ele não teria feito novela, ele não teria feito o que ele fez. Está entendendo? Ninguém consegue ser escroto por muito tempo. O cara, quando é escroto, ele é escroto. Ele está se aproveitando, é aquilo que eu estou falando, ele está se aproveitando do carro para poder viajar, para poder tirar uma onda e ser enterrado no sumidouro da Esgotolândia. Ser enterrado como um cara que fez mal. Eles fazem mal, bicho. O que a CPI está mostrando? Eu não sou inocente, não. Ah, Tony, pô, tem pessoas aí na CPI que a CPI é uma comissão política. A CPI é uma comissão parlamentar de investigação, ela é política. A ideia ali é debate político, é os caras poderem ter uma reverberação para poder trocar ideias, para poder debater, para poder confrontar o governo. Ali não é uma coisa, não é um delegado, não é um promotor do Ministério Público, não é um investigador, não, ali são senadores defendendo a sua causa e criando um constrangimento. Só que eu não imaginava, bicho, que a CPI ia apontar tanta coisa assim. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda, é uma coisa impensada. Nem o melhor roteirista conseguiria imaginar tanta sofisticação para poder criar esse modelo de corrupção do Brasil, de evidenciar não tem nem palavra para dizer, cara, o que foi feito ali, a junção entre empresários, políticos, pensadores, influenciadores, financiamento, tudo muito sofisticado. Porra, nem o cara mais ardiloso, nem o corrupto mais ardiloso, ele conseguiria ter um sistema tão centralizado, tão cheio de ramificações, como foi feito nessas coisas. Você via que você tinha um banco que financiava uma empresa, que tinha alguém que ia vender 300 milhões de vacina. Cara, não é teoria de conspiração, não é nada, está tudo ali em documento, está tudo documentado. Está tudo documentado em documentos oficiais, em trocas de e-mail, em agendas públicas. Não é uma invenção, não é um QAnon, não é uma teoria de conspiração. Está ali, escancarado. E como a gente não consegue enxergar isso? Então, será que eu, Tony, estou surtado? Será que eu virei um J. Batista pregando no deserto? Será que eu virei um Nostradamus? Será que eu sou um profeta do Apocalipse? Que eu estou vendo? Ou então, será que minha mente ela é toda negativa? Eu só enxergo mal? Bicho, não dá. Não dá. Eu acho que, tipo assim, essa coisa que teve da violência do jogador, com essa coisa que o Léo trouxe aí desse discurso nefasto
medonho, imoral do Marcelo Queiroga, que eu acho que esse cara já deveria ter saído há muito tempo do Ministério. Ele não tem a menor condições de ser o ministro da Saúde. Não tem condições moral. Não tem. O governo Bolsonaro é um governo imoral. É um dos piores governos que nós tivemos aqui no Brasil e, se continuar até 2023, vai causar rupturas. A gente vai entrar um 2022 perigosíssimos. São 400 mil candangos no Brasil armados com fuzis até o dente. Como a gente vai ter uma eleição segura ano que vem? Está na hora das instituições começarem realmente, a não ser que as instituições já estejam já corrompidas. Porque, como diz lá, quando morre a democracia não vai morrer com um tanque na rua. A democracia não vai morrer com paraquedistas pulando lá no Congresso e no Senado. As democracias morrem por dentro. O aparelhamento do Estado. Quando o presidente vai a público e fala que, se ele for reeleito, ele vai ter 4 ministros do STF. Pensa bem. Se o Lula, quando o Lula foi eleito, elegeu, se eu não me engano, 4 ministros, a Dilma elegeu mais uns 2, indicou mais uns 2, eles tinham 6 ali na mão deles. Quando teve a votação daquele habeas corpus, antes do Sérgio Moro prender o Lula, dos 6 que eles indicaram, 5 votaram contra o Lula, a favor da condenação do Lula. Não, a favor da condenação não, contra o habeas corpus. Quando o Bolsonaro diz que ele vai colocar 4 pessoas no STF, o STF tem que ter isonomia. O STF tem que ter autonomia. Então, quando ele diz vou colocar 4 ministros, quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que ele está querendo fazer igual o Hugo Chávez fez lá na Venezuela. Ele vai querer fazer o que o Viktor Orbán fez na Hungria. E aí, será que o investidor internacional, que é uma coisa que eu falo, o investidor internacional, os caras falam tanto de liberalismo econômico, será que o investidor internacional ele vai querer botar dinheiro num país onde o judiciário é conivente com o governo executivo? Vamos pensar bem, gente. Tu acha que o investidor vai querer botar dinheiro num país onde vai ter uma ruptura, que tende a ter uma ruptura institucional? O empresário não quer se envolver em pangolé, não, bicho. Ele quer ganhar o dinheiro dele de uma forma tranquila. Ele vai querer botar dinheiro nesse país que pode rumar por uma ditadura. Veja os países aí com ameaça de ditadura como estão. Veja os países africanos que são ditaduras. Veja os países aí do centro-oeste da Ásia ali, Turbequistão, Comequistão, aqueles estão ali, como eles estão. Vê como está a Hungria. Vê a Venezuela como está. Os caras falam tanto de Venezuela. Vê a Venezuela que tem uma ditadura como está. Tu acha que a gente vai conseguir, no Brasil, com uma ditadura, mesmo que seja uma ditadura eleitoral, mas a gente vai conseguir viver num país assim? Esse país vai conseguir ser grande realmente? Com tantas pessoas mamando na teta, porque é na ditadura, bicho, onde pode tudo. Tem essa coisa que as pessoas acham que a democracia pode tudo. Não, a democracia pode tudo desde que você cumpra a lei. Desde que você cumpra a regra que está ali compactuada. Aí sim, se você estiver ali cumprindo as regras que estão pactuadas ali dentro da Carta Magna, sim, aí você pode tudo. Agora, na ditadura é que você pode tudo, bicho. Na ditadura você pode fazer o que você quiser, desde que você esteja aliado ao governo. E aí, o Brasil está caminhando para isso, sim. Ele está caminhando para isso, porque as democracias morrem por dentro. Então, você que está ouvindo a gente aí nesse disrupção, nesse comentário, foi até um pouco enfático essa questão toda, mas é porque a gente está lascado, bicho. A gente está lascado. E só para a gente poder passar para outro assunto, Tony, você citou aqui tempos modernos de Lulu Santos, né? Como é que a música foi feita lá nos anos 80, já não reflete mais, né, a realidade.
e realmente não reflete, e tem uma que não, e tem um verso que não reflete mesmo, né? Que é eu quero a vida melhor no futuro, não, é o outro, né? Que ele fala que ele espera que tenha gente fina, elegante. Elegante, sincera. Pois é, não, que eu vejo um novo começo que com gente elegante. Nisso aí, realmente, se a gente for tomar o Brasil por aqueles que chegaram ao governo, né? Não digo nem ao poder, né? O poder é ao governo, né? Nós vamos ver assim que aquelas expectativas que se teve, que se tinha naquele momento, foram todas realmente frustradas. Foram hoje. O Lula Santos é um grande músico, gosto dele e tudo mais, mas nisso aí, hoje, essa música hoje é uma esperança, né? Não uma realidade. Ela foi composta na época da ditadura, mais ou menos. No final, né? No finalzinho. No final ali, pá. Uma ditadura. A gente tem que entender que foi ditadura. Acabou a ditadura em 2015, 85. Ali acabou a ditadura e ainda ficou aí uns 2 anos ali ainda, naqueles resquícios, aquela coisa toda. Então, tipo assim, ele escreveu nessa época. E a gente conseguiu viver momentos prósperos no Brasil, vivemos momentos grandes no Brasil. Vivemos sim, bicho. É aquilo que eu estou te falando. Por mais que eu seja contrário à política neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, lá na década de 90, mas o Brasil teve uma ascensão grande. O Brasil teve uma ascensão grande ali naquele movimento liberal ali de Fernando Cardoso. Ali começou os pequenos programas sociais pela Ruth Cardoso, que era uma primeira-dama, que fez muita coisa interessante, que fez um grande comitê, que trouxe vários pensadores. Tá entendendo? Foi nessa época que teve o avanço aí da pastoral da criança. Tá entendendo? Que a gente começou a ter algumas questões no Brasil mais evoluídas, começou a surgir os primeiros direitos sociais, ainda muito tímidos, mas começaram a surgir. Depois veio o PT e consegue reverberar isso de uma outra maneira, consegue fazer um governo social, mesmo com algumas falhas. Houve falhas sim. Mas aí a gente você conseguia ter um certo diálogo. Os rancorosos, não. Porque o problema que acontece é o seguinte, o rancor, ele está muito enraizado nessa classe média, burguesa, que sonha em viver em Miami, que sonha em viver lá em Miami, que não quer ver o preto ser médico, que não quer ver o preto ir para uma universidade, que não quer ver o gay ou ter filhos, que rejeita todos os avanços sociais, que rejeita o cara que tem síndrome de Down, que tem vergonha do autista, que tem vergonha do gordo, que tem vergonha da magrela. Essa sociedade branca, burguesa, eu falo isso porque eu sou branco, bicho. É nojento. Eu não gosto, eu estou falando sério, eu não gosto de andar nesse círculo. Eu ando, vivo, mas eu não gosto. É fugaz. Não é a minha realidade, não é o que eu quero para o Brasil. Tá entendendo? O Brasil não é isso. O Brasil é o cara que mora na comunidade. O Brasil é aquele cara que rala, que acorda cedo, bicho, que vai para um trem vender bala, que entra no ônibus. É aquele cara que se esforça para cacete para conseguir alguma coisa. O Brasil é isso. O Brasil não é essa elite branca que não gosta do meu cabelo grande. A elite branca não gosta do meu cabelo grande aqui, não gosta. A elite quer que eu tenha aquele cabelozinho aqui, militaridense, que eu tenha aquele cabelo grisalhozinho, pá, que eu use aquelas camisas com aquelas coisas com o número grandão no peito, tá entendendo? Que eu seja... eu sou cidadão de bem, eu gosto de cerveja artesanal, eu já tive aquelas barbas grandes, mas quer ver todo mundo com aquela barba grande, tipo,
Sou fodão. Não, não é isso, bicho. O Brasil não é isso, camarada. O Brasil não é isso. O Brasil não é elite branca. A elite branca, a elite do atraso, que Gessé de Souza escreve no livro dele, é isso que atrapalha o Brasil. Esse complexo de vira-lata. Bicho, para que a gente vai importar conceitos? A gente pode criar o nosso... Quer fazer capitalismo? Vamos fazer o capitalismo brasileiro. Vamos pegar aí os economistas que tem aí bons aí, vamos pegar programadores, vamos pegar intelectuais, vamos criar o capitalismo brasileiro, igual a China está criando lá. Por que a gente tem que importar o capitalismo americano? Por que a gente tem que importar o capitalismo inglês? A escola de Frankfurt, tem que pegar a escola de Viena, a escola de Chicago. Vamos criar a Universidade do Rio de Janeiro. Por que a Universidade do Rio de Janeiro não pode criar um modelo econômico? Por que a gente não pode criar a nossa tecnologia? Por que a gente tem que ficar sempre sendo papagaio de pirata? Importando tecnologia? Por quê? Esses clubes de tiro aí que estão sendo feitos, que o Gregório mostrou, é tudo cópia de modelo americano. Por que a gente não cria nossas paradas, bicho? Por que a gente não para, igual agora no Rio de Janeiro, do Eduardo Paz, agora ali na Praça Tiradentes, vamos fazer o Vale do Silício aqui. Não tem que fazer Vale do Silício não, bicho. A galera sabe como funciona o Vale do Silício? Não sabe. Vamos criar a Praça Tiradentes, então. Quer criar alguma coisa de tecnologia? Aqui, a Praça Tiradentes para o mundo, é o nosso modelo aqui. E vai. A gente tem que parar de importar essas paradas lá de fora, bicho. A gente tem que fazer o contrário, a gente tem que vender essas commodities. A gente tem que fazer o que o Brasil tem de melhor. A gente só importa jogador de futebol e comida, bicho. Por que a gente não pode importar ideia? Quando o brasileiro vai trabalhar nessas multinacionais aí fora, quando um brasileiro é contratado para multinacional, essas coisas todas, tu vê que o brasileiro vai embora. Tá entendendo? Então, tá na hora de parar, bicho, com esse complexo de vira-lata. Quer criar o capitalismo? Vamos criar o capitalismo brasileiro, vamos criar o comunismo brasileiro, vamos criar a política realmente brasileira. Tanta merda que a gente importou a social-democracia lá, bicho, deu o que deu. A gente importou o neoliberalismo, deu o que deu. A gente está importando o ultraliberalismo. O Paulo Guedes. A gente está importando o conservadorismo mais tacanho do mundo. Essa bodega do movimento aí deu o que está dando. Então tá na hora de mudar, bicho. Sei lá, hoje eu estou um pouco... Tá pistola, tá pistola. Eu tô com pistola hoje. Tá bom. Tony Dias, vamos fazer o seguinte, Tony Dias. Vamos pegar aquele buraco de minhoca e vamos desembarcar na nossa querida Paralelolândia, Tony Dias. E, como sempre, Tony Dias, eu queria que você desse a definição, né, que é sempre variável, né, da Paralelolândia, para que o nosso ouvinte, o nosso amigo, a nossa amiga, né, que está nos ouvindo ou vendo no canal do YouTube, se situe, né, do que é essa Paralelolândia, Tony Dias. Bicho, a Paralelolândia essa semana, ela tá no... Eu tô com bronca. Eu tô meio bronqueado essa semana. A Paralelolândia é um movimento onde se reúnem as cabeças mais inúteis e mais retrógradas, vamos colocar assim, da sociedade mundial. Então, a Paralelolândia é um lugar onde todos os absurdos acontecem e ninguém acha que é absurdo. Ninguém acha que é absurdo você pagar R$4 num osso. Isso não é absurdo na Paralelolândia. Não, e pior, nem existe isso. A Paralelolândia é um conto de fadas, meu camarada. Um conto de fadas assim fabuloso, onde todo mundo come do bom e do melhor, onde todo mundo tem emprego bom, onde está todo mundo indo para Miami. A Paralelolândia, bicho, está movimentando, criar uma linha aérea, tipo Rio, Miami, tudo de bom, tá entendendo? A Paralelolândia, a galera está se alimentando bem, está estudando bem. Na Paralelolândia não tem 600 mil mortes de Covid, isso é coisa dos comunistas. Na Paralelolândia tem tudo do bom e do melhor. Desculpa, e fala aí, Tony. Vai. Não, Tony, e sabe, e que às vezes é importante colocar que é o seguinte, né? Na Paralelolândia existe uma Paralelolândia também própria, né? Então, assim, um certo apresentador de um certo podcast, né, recebeu uma mensagem e achou, putz,
essa mensagem tem que ser compartilhada com os meus amigos, né? E esse certo apresentador desse certo podcast enviou mensagem para os seus amigos, né? Achando que aquela mensagem era verdadeira. E olha que mensagem era, o Tono Dias, né? Bolsonaristas já dizem, né, que inflação é bom e que dinheiro já não traz felicidade, né? Quando esse determinado apresentador desse determinado podcast, né, viu essa mensagem e falou: rapaz, é isso aí, olha que absurdo, vamos compartilhar, né, com todos os nossos amigos para denunciar esse absurdo. Só que esse apresentador, Tony Dias, não percebeu que essa mensagem era do sensacionalista. Ou seja, era de um site, né, especializado em pegar notícias e transformar em humor. Ou seja, essa mensagem não era verdadeira. Mas esse apresentador, que tem uma barbinha branca, um cabelinho grisalho, um óculos quase fundo de garrafa, e que é esse aqui que vos fala, acreditou na mensagem enviada da Paralelolândia dele. Tony Dias, essa Paralelolândia pega, né, Tony Dias? Porque, olha só, eu acho que a gente está perdendo, assim, né, um pouco a noção do que é ironia nesse país, né? E do que é o sarcasmo e do que é o humor. A tela? Pode ir. Vou tirar a tela. Vou tirar a tela aqui. Pode ir. Vai. Isso, né? Então, acho que a gente está perdendo a noção do que é ironia, do que é o sarcasmo e do que é o humor, né, Tony Dias? Porque a gente está entrando nessa do viés de confirmação, que é o que tanto você fala, né? Cara, quando você mandou essa mensagem, tipo assim, eu acredito na passagem de pano, sim. Os caras passam tanto pano que a gente consegue acreditar. Então, se você verossímil. Essa mensagem é verossímil, né? Tem uma pessoa no meu Facebook que... Porque o que acontece? A desonestidade intelectual... não, a Paralelolândia. A Paralelolândia, ela tem a Paralelolândia da direita e a Paralelolândia da esquerda também. Há também a Paralelolândia na esquerda também. Porque você tem que ler o que está escrito. Eu acho que seria melhor você ler o que estava escrito para a gente poder até analisar um pouco melhor isso aí, porque tem coisas ali que o sensacionalista faz. O que o sensacionalista faz? O primeiro parágrafo, ele bota a manchete, que é a manchete que chama atenção. No segundo parágrafo, ele dá duas opções. Ou ele dá um dado real, ou ele dá um dado de uma universidade fictícia na América do Sul, estilo Ursal. Então, ele dá um dado. No terceiro parágrafo, ele distorce tudo. E no quarto, ele bota a crítica que ele quer fazer ao governo. Então, o que acontece? Isso é ruim porque o sensacionalista, se você for acompanhar ali os debates no sensacionalista, muita gente que tem um viés progressista acredita no que o sensacionalista está escrevendo. Isso aí. E isso é muito perigoso, bicho. E isso é muito perigoso por quê? Porque reforça um debate que não é um debate real. A crítica que eu estou fazendo e que eu falei com você é o seguinte: tem que ser humor, mas tem que... Tudo bem, é humor, eu sei que é humor. Mas o cara que escreve, ele sabe que esse texto viraliza e ele modifica a opinião pública mesmo. O caso, né? Eu acreditei naquilo, eu não li até o final. A questão é essa. Eu não li até o final e já saí compartilhando, né? Então ninguém está imune a isso. É aí que está o grande perigo que a gente está vivendo hoje, essa brincadeira da pós-verdade. Como eu falo, eu tenho um hábito, de acordar de manhã, tipo, eu acordo muito cedo, acordo 6 horas da manhã, 5h30, já é o que eu durmo pouco. Velho vai ficando velho e vai dormindo pouco. Então, eu durmo meia-noite e acordo 5h30 da manhã,
5 horas, 6 horas, máximo que eu durmo 6 horas por dia. O que acontece? Quando eu acordo de manhã, aí eu escolho um tema. Sei lá, vamos falar de offshore. O tema da semana foi offshore. Então eu pego lá a palavra offshore e vou ver o que está dizendo o site de extrema-direita, que é o Gazeta do Povo, porque eu não vou eu vou em lugares mais ou menos de editoriais. Então eu vou lá no Gazeta do Povo, lá de Curitiba. Aí vejo que o Gazeta está falando de offshore. Aí eu vou ali nos noticiários ali da Jovem Pan. Tá aqui. Aí eu vou ali no Estadão. O Estadão está falando isso aqui. A Folha está falando isso. Aí eu vou lá no Antagonista. O Antagonista está falando isso. Eu vou lá no Valor Econômico. Pô, legal. Aí eu vou lá no DCM. Aí eu vou lá no 24/7. Pô, legal. Aí eu vou lá na Carta Capital. Eu vou lá na Piauí. Então eu tenho ali mais ou menos 10 sites que é o parâmetro, vamos dizer assim, que eu fiz uma reta, eu fiz uma régua ideológica, então eu vou lendo o que todo mundo está dizendo. E quando você coloca uma matéria dessa do sensacionalista dentro dos dois vieses, tanto de esquerda e de direita, ele gera o que ele quer, que é o engajamento. O texto é todo construído, apesar da ironia, porque lá no antagonista tem o Agamenon. Tem o Agamenon. Mas o Agamenon tem uma diferença um pouco distinta entre o antagonista, que o Agamenon, ele escracha. Ele escracha ali no sentido de escrachar. Aquele humor que é escracha. O sensacionalista, ele cria sensação, o nome já diz sensacionalista. Ele reverbera e ele mexe muito com o conflito, porque aí o cara que é de esquerda, por exemplo, tem uma amiga minha no Facebook, ela copia e ela fala, tá vendo? Olha só! É isso. O pobre de direita ele não quer. Aí começa a falar que dinheiro é coisa de comunista, como tá escrito ali no sensacionalista. Isso gera todo esse ambiente. Por isso que eu falo que hoje é necessário a gente saber lidar com o que é ironia. Eu acho que a falta a falta de estudos está levando as pessoas a não entenderem o que é uma ironia, não conseguem compreender uma metáfora a mais, não estão conseguindo compreender o que é uma hipérbole. Eu acho que o estudo da figura de linguagem, eu acho que ele tem que voltar um pouco para a gente poder compreender isso tudo. Então, o que aconteceu ali, que eu até falei contigo, foi no sentido tipo assim, pô, o sensacionalista é foda. E se você for acompanhar os debates no sensacionalista, bicho, é coisa surreal. Tinha um blog os comentários são os melhores. Os comentários são só absurdos. Tinha um no Piauí que é o Herald, que eu acho Piauí Herald, né? Eu acho que é o José Simão que escreve, eu acho, não tenho certeza não. Porra, tu pode ver, bicho, que é uma loucura. O Zé Simão é escracho. O Zé Simão, ele escracha. É por isso que tem que entender um pouco a sutileza do sensacionalista, porque como a mensagem o texto é muito bem construído, tanto que o editor do sensacionalista é o cara que escreve para o Pedro Bial, eu esqueci o nome dele. É um grande jornalista. Escreve bem pra caramba, e ele consegue criar essa ânsia na população. São coisas verossímeis. Aí tá, são coisas verossímeis. Cara, tem um camarada meu da Bahia que... Camarada não, ele é pai de um camarada meu. O cara fala mesmo, quando vinha aquelas matérias do MBL, ele compartilhava, eu falava com ele, pô, fulano, que não sei o que, ele, bicho, não quero saber, eu penso assim, acabou. O cara sabe que é mentira, mas ele pensa assim, acabou. Não tem conversa. Então, por isso que é muito perigoso. Na Aparelolândias, elas fazem isso, ela te dá uma sensação de que aquilo é verdade, e você acredita mesmo. Tem como você ler o texto para a gente poder enumerar isso tudo aí? Não, agora eu estou sem ele aqui aberto, mas assim, eu posso Deixa eu ver se eu acho aqui no WhatsApp que você me mandou, que eu acho que vale a pena a gente ler para o público poder compreender o que a gente está falando. Porque sem ler o texto, a gente acaba ficando perdido e a galera não entende o que eu estou querendo dizer, entendeu? Para entender o debate que a gente teve. Deixa eu ver aqui, cartas dessas responsáveis. E a gente toca muita coisa aqui no WhatsApp que é...
É um programa que a gente faz pelo WhatsApp, né, Jorge? A questão é essa. Deixa eu ver aqui se eu acho também. Eu estou achando aqui, tem o osso aqui, tem, isso foi na quarta, caraca, de quarta para cá tem tudo isso, caraca. Pois é. Ah, peraí. Gente. Aqui achei também. Acha aí, diz aí. Se quiser Bom, ler, assim, ler. bolsonaristas já dizem que inflação é bom porque dinheiro não traz felicidade. Aí que você está colocando. O índice de inflação para o mês de setembro foi o pior desde o início, né? Aqui entrou um anúncio aqui, eu não estou conseguindo ler, porque esse site é do Globo aqui, eu não estou com ele aberto. Mas, assim, vê se você consegue abrir, Tony, porque eu não consegui aqui. Porque isso só libera um acesso só. Isso aí. Tu viu? Ele falou a primeira coisa, ele falou a manchete, depois ele deu um dado oficial. Então, isso já começou. Aí, se você ler o lead, o primeiro parágrafo, você embarca, meu irmão. Né? Aí você embarca. Aí tem uma palavra que fala que segundo uma mensagem que circula. Segundo, olha a maldade, olha a técnica. Segundo, e me embarrou, ele bota aqui na segunda. Segundo a mensagem que circula no WhatsApp. Então você sabe que circula no WhatsApp, então você acaba embarcando. Porque a gente está vivendo, cara, a gente está vivendo distopias tão grandes. A gente está vendo pessoas consumindo osso. Então, para você achar que um bolsonarista acha que dinheiro não traz felicidade. É um passo, né? É um passo. E se você coloca que o WhatsApp, que isso circulou no grupo do WhatsApp, então você já está ali feita a parada. Então, por isso que é muito importante entender. Por exemplo, quando eu falo essa coisa do editorial, eu sei quem são os jornalistas que eu vou procurar fonte, que eu vou procurar ler. Eu sei quem é uma Thaís Oyama. Eu não gosto. Eu tenho, por exemplo, Thaís Oyama é um tipo de plantação de nota. Eu não gosto da maneira que ela fala. O Reinaldo Azevedo, eu sei quem é o Reinaldo Azevedo, pá, eu sei que ele. Pá, mas ele falou algumas coisas que têm uma certa coerência. Quando eu vejo aquele Leonardo Atushi lá do 24/7, eu entendo que ele tem, mas tem alguma coisa ali por trás. Quando eu ouço o Pepe Escobar, que é aquele cara que fala de geopolítica internacional, eu sei mais ou menos a visão. O Pepe Escobar tem umas teorias ali, mas tem algumas informações que ele dá. Quando eu vou escutar aquele maluco de manhã, eu escuto sempre na Band, porque eu não gosto muito de assistir. Apesar que agora eu tenho assistido um pouco mais o Em Ponto de manhã com a Júlia do Alibe e o Otávio Guedes. Mas a Júlia do Alibe, eu sei que ela é uma direitista. Eu sei que ela representa ali muito aquela coisa ali da família dela. Então, aí, de vez em quando, eu vou escutar Bandeirantes, eu gosto de escutar, de vez em quando, a opinião da Dora Kramer. E a Dora Kramer, eu vou ouvir um pouco. Aí tem a Dora Kramer e a Mônica Bergamo. Aí eu escuto um pouco as duas para poder modular e entender. Aí eu escuto um pouco o Zé Simão, então eu escuto a Band News. De tarde eu assisto o programa da Daniela Lima, que dá um outro tipo de jornalismo. Aí tem o Estúdio I, aí eu vou assistir lá o programa lá as lives que rolam no DCM. Então, tipo assim, eu fico o tempo inteiro mudando o foco de jornal. Aí, dependendo do dia, eu assisto Jornal Nacional para entender qual é o posicionamento da Globo. Porque eu acho que a gente tem que, quando a gente vê essa coisa da Paleolândia, a gente tem que saber o que a Globo está pensando em relação a isso. E aí, às vezes, eu só escuto o William Bonner porque ele fala de uma coisa popular. Mas quando eu quero saber realmente a opinião da Globo, eu vou ver o que a Renata Lopé está dizendo lá no programa dela. Então, entender as nuances do jornalismo, às vezes eu quero saber o que está sendo dito lá na Jovem Pan. Às vezes eu paro, quando tem uma pessoa que eu quero ouvir, por exemplo, igual um dia desse, eu fui parar para ouvir aquele... o ministro da Educação. O ministro da Educação. Ele foi dar um ponto no Direto ao Ponto lá com aquele Augusto Nunes. Eu fui parar para ouvir lá. Eu fui lá ouvir o que o cara tem a dizer. Então, da mesma forma que quando eu quero ouvir uma visão um pouco classista, eu vou ouvir aqueles malucos lá do Fábio Porchat, lá com o João Vicente, o Emicida, aquele outro psicólogo lá. Quando eu quero uma coisa mais
mais sofisticada. Então, eu acho que para você poder entender o que está acontecendo hoje no Brasil, você não pode ficar preso ao seu pensamento, ao seu viés de confirmação. Porque se você ficar preso ao que você pensa e não ouvir, e tentar entender o que o outro quer dizer, você vai ficar sendo manipulado, bicho. Você vai continuar com opinião rasa. Você vai continuar reproduzindo um modelo. Você vai continuar preso na Parelolândia. Só uma coisa, Tony, é que me serve de consolo, se é que me serve de consolo, é que eu sei que eu não fui o único que caí numa armadilha dessa. Você citou, inclusive, né? Aí, é um jornalista bem conceituado, né? E, digamos assim, a gente tem as discordâncias assim, né? Com o posicionamento dele, mas ele tem uma certa credibilidade, que é o Reinaldo Azevedo, que também caiu numa coisa dessa, ó. Reinaldo Azevedo cita declaração falsa de perfil satírico de esquerda do Coronel Siqueira, né? Então, o Reinaldo Azevedo, que é um jornalista experimentado, né? Tem um microfone da Band e tudo mais, ele caiu nessa armadilha de... viu um tweet do Coronel Siqueira, que a gente sabe, a gente, inclusive, trabalha com as coisas do Coronel Siqueira aqui, a gente sabe que é uma coisa satírica, a gente sabe que é um deboche mesmo, né, com as posições aí dessa extrema-direita, né? E parece que o tweet do Coronel Siqueira era falando sobre a questão do armamento, né? Sobre a questão lá daqueles malucos que invadiram lá Araçatuba, né? Enfim. E aí ele fez um tweet lá dizendo: olha, imagina se fosse com arroz e feijão, tipo assim, e dando uma declaração de um suposto bolsonarista comentando o que aconteceu lá em Araçatuba, e o Reinaldo Azevedo achou que aquilo era sério. E comentou isso no tweet dele, isso repercutiu e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que, só para a gente terminar sair dessa Paralelolândia e voltar aí para a nossa realidade, eu acho que no mundo da pós-verdade, da fake news, dos negacionismos, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente compartilha, a gente tem que ter muito cuidado com a informação que chega para nós e com que a gente trabalha. Eu sou educador, então, por exemplo, imagina se eu trabalho com uma notícia dessa em sala de aula. Né? Nós agora estamos fazendo um podcast, né? Tá, não temos audiência e tudo mais ainda, não temos audiência e tudo mais, né? Mas nós estamos nos prestando a um serviço também de informação. Então, nós temos responsabilidade com aquilo que a gente fala. Tem um vídeo que viralizou da Daniela, acho que é da Daniela Prioli, né? Participou de um podcast do Flow, né? Com o tal do Monark, né? Que ela escrachou o Monark. Olha, como é que você acha que você pode pegar um microfone, fazer um podcast, né? E achar que é só entretenimento? Entendeu? E você não checar o que você fala, e você não trabalhar com dados da realidade, dizer que é só opinião. Não é só opinião. Né? A tua opinião, quando você divulga, né? Quando você torna pública, uma coisa é você estar sentado numa mesa do bar, enchendo a cara de cerveja e tudo mais, esse é da sua opinião. Fica lá entre seus amigos. Outra coisa é você estar com um microfone, você publicizou isso, você joga numa rede, independente se você é famoso ou não é famoso, você passa a ter responsabilidade sobre aquilo que você fala. Exato, bicho. Né? E assim, é óbvio que... E aí você tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas posições fáceis, né? Rasas, que casa com aquilo que você pensa. Mas a armadilha está isso. Nem tudo aquilo que você pensa é real. Exato. Né? Você tem que checar sempre. Você tem que ver sempre. Né? Essa armadilha que a gente caiu, ou eu caí, né?
nessa minha Paralelândia interna, né? Eu não duvido que você caiu, bicho. O que eu estou falando é o seguinte: o problema que a gente tem hoje é o seguinte: a gente tem uma ciência que está sendo escorraçada. Então, o valor científico ele não é mais metrificado. Porque quando você faz ciência, bicho, o cientista de verdade, tem método, cara. Pô, ele tem método. Ele tem que seguir um método. Ele não consegue manipular os dados. Ele não pode manipular os dados. Então, talvez você tá indo para um caminho e a ciência te leva para outro. Sim. Então, e isso angustia essa questão da opinião. O que a gente está vivendo hoje, que é o grande perigo, é a falsa opinião. Uma coisa é você ter opinião é quando você analisa um fato, você analisa um conjunto de dados que já foram evidenciados. Tipo assim, quando a gente fala mal do modelo econômico do Paulo Guedes, eu não estou falando mal do Paulo Guedes. Nem sei se talvez ele pode ser até um cara maneiro para a gente sentar aqui, conversar, sei lá, não sei. Não sei. Mas, acho que não, mas tudo bem, mas pode ser. Mas vai que seja um cara maneiro, a gente não sabe. Mas se você for analisar o conjunto da obra do Paulo Guedes, com os indicadores oficiais, eu não estou falando achômetro, eu não estou dizendo que a inflação foi de 10,24. Tony, isso foi medido pelo índice da Fundação Getúlio Vargas, que é um índice que tem notoriedade e que tem valor social, tem fé pública. Eu não estou dizendo que o dólar 5,60, 5,55 é uma invenção minha. Isso o mercado que está colocando. Então, quando a gente faz análise do desemprego, quando a gente faz essas análises com dados, por isso que você fala que o programa tenta trazer o dado, a informação, por isso que antes de eu falar de qualquer assunto, eu leio todas as matizes ideológicas, da extrema direita até a extrema esquerda, porque a extrema esquerda também trabalha com fake news e trabalha com fake news. Também, a esquerda trabalha com fake news, trabalha com fake news, o centro trabalha com fake news, trabalha com fake news, trabalha com. Porque o que acontece hoje é que você vive uma coisa de pós-verdade e de viés de confirmação o tempo inteiro. Ainda mais numa questão de eleição, eu já vi cara que era de uma determinada posição. Quando chegava no lugar onde todo mundo ali adorava um tipo de política, o cara falava bem daquela política. Aí depois ele entrava no carro e, tipo assim, é o jogo da falácia. A política é essa arte da falácia, essa arte de você entender o que está acontecendo de forma orgânica. Então, você vê, por isso que eu falo que eu leio tudo, porque eu passo a entender o editorial, bicho. O importante é o editorial. A função do sensacionalista em questão é o quê? É fazer um humor, é fazer um deboche mesmo, e ao mesmo tempo dar uma cutucada. Ele dá uma cutucada. Então, se o cara consegue entender, eu leio o antagonista, eu até rio, eu acho graça pelo teor. Para você ter uma ideia, tem um programa depois dos Pingos nos Is, que é um programa de humor, com 2 humoristas lá que eu não lembro o nome. Tu tem que ver, bicho. Às vezes eu assisto é um recorte de 5 minutos, que eles falam, eles dão o dia, mas na visão deles. Pô, às vezes eu fico rindo, acho até graça. Mas por isso que é necessário, eu acho que hoje, para o cara que quer trabalhar, o cara que quer entender a política, não quer ser manipulado não quer ser manipulado. O cara que quer realmente ter independência e quiser compreender o que está acontecendo em todos esses universos, ele tem que entender, ele tem que ler, ele tem que estudar e ele tem que entender o que são os editoriais. Os próprios partidos têm editoriais diferentes. Os próprios partidos na região sul é de uma maneira. Vamos pegar o PSB. O PSB de São Paulo é diferente do PSB do Rio, bicho, que é diferente do PSB de Pernambuco, que é diferente do PSB do Espírito Santo. Tá entendendo? O único partido ali mais ou menos uniforme é o PT, mas os outros partidos vai de acordo com a sua localidade, vai de acordo com os seus interesses locais, vai de acordo com o que
está acontecendo naquele instante. Por isso que a política ela é uma ciência orgânica. A política é uma ciência que ela vai se modificando ao longo dos dias. Quantas pessoas que há 5 anos atrás eram petistas doentes e hoje são tudo bolsonarista? Está compreendendo? Quantas pessoas que eram bolsonaristas doentes agora já estão se convertendo até uma questão de esquerda? Então é muito importante entender isso. Por isso que, só terminando, por isso que é muito importante hoje compreender o que está por trás e o que rege isso. O sensacionalista está no Globo agora. Até pouco tempo atrás, o sensacionalista estava na Veja. Está entendendo? Ele estava na Veja até pouco tempo atrás. Agora ele está no Globo. E aqui, né, eu contou esse caso aqui, foi um erro, né, particularmente meu, a gente não tem problema nenhum em tratar disso, né? Isso é só uma demonstração, reforça o que a gente está tratando, assim, ciência, né, verdade, fato, né, é a melhor maneira de você combater fake news, negacionismo e pós-verdade. Tony, saímos desse buraco de minhoca e vamos entrar agora num outro reino, o reino da desonestidade intelectual. Meu caro Tony Dias, acho que você tem acompanhado, eu terminei de assistir a primeira temporada ontem, né, eu e minha digníssima esposa, né, da série Round 6, né? Na verdade, o nome, de fato, é Jogo da Lula, né? Eles botaram o nome em português Round 6, né? Que é uma série que está bombando aí na Netflix. Realmente o roteiro é extraordinário, é uma história sensacional, né? É uma crítica assim, muito pertinente, né? Ao mecanismo, às engrenagens do sistema capitalista, né? Como funciona, entendeu? O grau de sadismo e de crueldade que pode chegar, né? Isso pode levar as pessoas, né? E também aborda assim, problemas da Coreia do Sul, lá mais específicos, é que a gente não tem acesso, a gente acha que a Coreia do Sul é tecnologia e tudo. Não, a Coreia do Sul é um país também capitalista, tem lá suas contradições, né? Mas eu não sou especialista em Coreia do Sul para falar disso, eu assisti Round 6, né? Mas, Tony Dias, parece que existe uma polêmica em torno do Round 6 aí, queria que você apresentasse. Pô, bicho, a desonestidade intelectual é que está acontecendo o seguinte, essa esgotolândia aí da Parelolândia aí dos cidadãos de bem, essa galera aí fizeram circular uma carta aberta aos responsáveis que dizia o seguinte... Primeiro, era um colégio? Era um colégio, né? Não é um colégio. A carta, ela foi, na minha visão, porque eu vi essa carta em vários lugares. Circulou na internet, circulou no WhatsApp, né? Tipo aquela carta lá da Copa do Mundo, da Nike, lembra? Que o Brasil vendeu. Tá. Então é uma carta tipo dessas que saem aí de robôs e vão, aí cada um vai pegando ela e vai apropriando ela a sua maneira, para poder circular, para poder ter a abrangência. Então, a carta que eu peguei a mesma carta com várias coisas diferentes, mas a carta diz o seguinte: carta aberta aos pais e responsáveis. Prezado, a parceria entre escola, família e sociedade é fundamental para o sucesso da educação. Sendo assim, nosso objetivo com esta carta é alertar os responsáveis sobre algo que temos escutado durante os dias com nossos alunos e tem nos chamado a atenção. No dia 17 de setembro de 2021, foi lançada na Netflix a série Round 6. A série coreana com classificação etária de 16 anos. Está batendo os recordes de audiência, inclusive nas redes sociais como Facebook, Instagram e TikTok. O conteúdo da série, que contém violência explícita, tortura psicológica, suicídio, tráfico de órgãos, cenas de sexo, pederastia, palavras de baixo calão, entre outras coisas, tem sido assunto entre nossos alunos durante o recreio e horários livres. Cadê? Lembramos apenas para informação que canais de streaming como Netflix e outros possuem restrições de visualização por classificação etária, uma ferramenta preciosa para que nossas crianças acessem somente conteúdo apropriado à sua saúde. Sabemos que é a responsabilidade da família decidir o que é melhor para as suas crianças, mas enquanto educadores temos o dever de alertar e honrar o compromisso com a educação. Certos de sua compreensão, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Atenciosamente, a direção.
Então, isso rolou praticamente em vários grupos aí de Facebook, essas brincadeiras todas. Ah, tem um pedaço que eu não pulei aqui. A série utiliza-se de brincadeiras simples de crianças, como Batatinha 1, 2, 3, Cabo de Guerra, Bolas de Gude e outros, para assassinar a sangue frio as pessoas que não atingem o objetivo final, o que nos causa preocupação e é a facilidade com qual as crianças o que nos causa preocupação é a facilidade com que as crianças acessam esse material. O que acontece nessa carta? Ela está circulando, bicho, e o que rola na desonestidade intelectual é que as pessoas, como eu falei a questão do sensacionalista há pouco, é que eles colocam aqui o conteúdo da série contém violência explícita, tortura psicológica, suicídio, tráfico de órgãos, cenas de sexo, pederastias e palavras de baixo escalão. Acontece isso na série, acontece, mas qual é o propósito da série? Eles não falam no propósito da série. Eles não chegam para debater que a série em si faz uma crítica social ferrenha ao modelo capitalista que está sendo implementado na Coreia, que está levando as pessoas a serem pobres. Meio como Parasita. Quem assistiu Parasita consegue entender mais ou menos. Excelente filme. E o que acontece? E a desonestidade intelectual vai porque eles entram num discurso vazio, porque a série está ali 16 anos, bicho. Assiste quem tem mais de 16 anos. Se as crianças estão assistindo, é porque está chamando atenção. Se está chamando atenção, por que não pegar esses debates que acontecem ali? Por que as pessoas estão ali naquele campo de concentração? Está compreendendo? Por que as pessoas estão ali? A cena da pederastia foi o quê? Foi um grande bilionário que usou do seu poder de influência e mandou o cara ali pagar um sexo oral para ele e acabou. Essa foi a cena de pederastia. Coisa que nem aconteceu porque o rapaz conseguiu se livrar ali na situação. Então, tem suicídio? Tem suicídio. Tem suicídio por quê? Porque as pessoas estão operando no limite. Tem suicídio porque o cara se sente responsável pela morte da esposa e se suicida, porque está no jogo. Então, a grande oportunidade que se tem, talvez para os educadores, já que agora tem um lance que foi promulgado agora, que tem uma nova matéria no ensino público, que é propósito de vida. Projeto de vida. Projeto de vida, que eu acho uma coisa absurdamente equivocada. É mais ou menos isso, porque não aproveita isso e leva esses conteúdos para a sala de aula. Por que aquelas pessoas estão ali? Por que elas estão ali? A grande questão que eu falo que esse documento ele é desonesto, por causa disso, por que as pessoas estão ali? São todas pessoas à margem não, que sofreram efeitos, né, de crises econômicas. O personagem principal, por exemplo, ele foi demitido de uma fábrica de automóveis, participou de uma greve, levou porrada da polícia, né, viu um companheiro, um amigo dele morrer, né, e aquilo ali, né, afetou a vida dele, né, que ele não conseguiu se reerguer mais, né, e você tem uma série de outros personagens que cada um mostra uma realidade que a gente não associa à Coreia do Sul, né? Não. Tem até uma refugiada da Coreia do Norte lá também. Mas que, assim, que a gente percebe que no final da vida dela, ela morre, né? Estou dando spoiler aqui, talvez ela tenha até se arrependido de ir para a Coreia do Sul. Né? Também tem o muçulmano. Tem uma cena ali, eu vou dar spoiler sim, porque eu acho que vai explicar. Primeiro eu só assista porque a série é fantástica, né? Assista o spoiler é o seguinte: tem aquela cena do qual a galera cai em dupla, antes da dupla, que a mulher ela é renegada pelos homens, quando o cara descobre que no tempo de guerra ele escolhe os homens mais fortes e renega ela, que ela vai para o grupo mais fraco. Depois que ela ganha, que eles ganham, ela, mulher, que é oprimida por um homem, oprime o cara que é um cidadão que está ali, muçulmano, porque na Coreia do Sul, no Paquistão, vão para trabalhar no trabalho de forma de escravos.
Semi-escravo ou escravo, né? E ela faz a opressão em cima do cara. Então, ela é mulher, é oprimida, ela oprime o outro. Então, a ideia da série em si, que eu acho que era o grande papel, em vez da escola fazer essa coisa de pederastia, é mostrar essa cena. Isso Olha aí. que a mulher que é oprimida pela sociedade, oprimindo um cara que vem de uma outra nação, que tem uma outra religião, tem um lance do cristianismo ali dentro. Tem. Você vê que essas novas igrejas pentecostais, elas estão indo para esses lugares. Tem uma crítica social forte em relação daquilo ali. Então, você vê que a série tem várias coisas a ser debatida, que é melhor você falar em propósito de vida. Não, vamos pensar num propósito de vida bonitinho. Vamos fazer um coachzinho aqui com os alunos. O que você quer ser quando crescer? Esquece história, esquece sociologia, esquece filosofia e vamos pegar o coach fundamentalista cristão. É isso que a série mostra, que esse debate desses hipócritas, dessa galera que está querendo... não, eu quero proteger a família da pederastia. Bicho, não vai proteger. Se seu filho for viado, ele vai ser viado e acabou. O que você vai fazer? Você vai criar um transtorno psicológico nesse cara para o futuro, para poder negar quem ele é. Se a sua filha vai ser lésbica, bicho, problema, ela vai ser lésbica. Ela pode até casar com um cara que você queira, ela casa, mas ela vai ser uma mulher infeliz. Tá compreendendo? Seu filho vai ser maconheiro, bicho. Seu filho vai fumar maconha, intocado em casa, escondido, tá entendendo? Então tá na hora desses cidadãos aí, essa galera do bem, começar a entender que, tipo assim, bicho, o mundo é muito mais do que a bodega de você seguir a um líder religioso. Esse texto está circulando... Eu me chamou a atenção porque eu tenho vários termômetros que vão medir. Quando eu vi uma pessoa lá que postou esse vídeo, eu falei, putz, grilo, tem alguma coisa aí. Porque essa pessoa, ela só posta coisas que são fundamentalistas. Ela é uma massa de manobra. Quer dizer, é onde tá circulando. É onde está circulando e ela é um elo fraco. Mas o problema é assim, que esse pessoal se converte em grupo de pressão, né? E esse grupo de pressão, às vezes, pode, né, obviamente, por exemplo, isso, quando o Tony me enviou isso aí, eu falei, pô, isso é coisa de quem defende escola sem partido, por exemplo. Exato. Entendeu? O movimento Escola Sem Partido arrefeceu, mas olha só onde ele está agora, né? Ele já tem a rede dele, cara. Ele já tem a rede, porque o Escola Sem Partido está funcionando, bicho. Para você ter uma ideia, o Escola Sem Partido está tão funcionando que eles colocaram um ministro da Educação que é adepto da Escola Sem Partido. Porque a Escola Sem Partido não é a Escola Sem Partido, é a escola com partido bolsonarista, fundamentalista, cristão. Sim, esse é o partido que tem. Só que esse é o partido que eles querem colocar nessas sádicas escolas militares. Que eu acho uma aberração você botar todo o ensino militarizado no país. Eu sou contra esses ensinos cívico-militar. Eu acho isso o maior engodo. Sabe por quê? Porque o carinha que tem grana, ele vai botar o filho dele numa escola construtivista. Sim. Ele vai colocar o filho dele para estudar método Paulo Freire na escola Parque, que paga uma fortuna. Ele vai colocar o filho... Quer fazer ensino confessional? Bonitinho? Vai botar no Santo Agostinho, que não segue nada dessa mística aí dessas escolas cívico-militares. Quer colocar o filho dele? Vai colocar ele na Eleva. A Eleva não ensina nada de cívico-militar. A Eleva não ensina ninguém a obedecer, ensina a mandar. A Eleva é feita para mandar. São os líderes do século XXI. O slogan da Eleva. 10 pratas, 6 pratas escola. Então, esse papinho de escola cívico-militar, a gente precisa botar a hierarquia. Hierarquia para quem? Para o filho do preto? Para o filho do pobre? Para o filho da empregada doméstica? Obedecer? E aí crescer na hierarquia? Aí vai a soldado, depois vai a cabo, aí quando tem uma experiência vai a sargento, aí chega no ápice da carreira a tenente. É isso, essa escola cívico-militar, ensina ordem, progresso, abaixa a cabeça porque eu estou mandando. E aí o filhinho do rico tá lá na escola Parque, tá na escola britânica, igual os maluquinhos na escola britânica esses dias fazendo atentado. Os moleques da escola britânica. Tá compreendendo? Então, a amplitude que está acontecendo, que eu enxergo, é o seguinte:
essa carta é desonesta intelectualmente, porque ela não vai no foco, ela cria um alarde. A gente tem inúmeros analfabetos funcionais no país que vão ler a palavra pederastia. Sim. Tem pederastia e cenas de sexo. Que cena de sexo é aquela? Não tem cena de sexo. Explícito. Explícito não tem, tem uma simulação, mas coloca isso na cabeça. E aí eu fui acompanhar as ondas, fui acompanhar os papos da galera em si, e todo mundo, é horrível, é horrível, é horrível, é horrível, é horrível. Isso é um nojo, não sei o quê. É isso. Porque não vai debater o principal foco da subliminar, que é o capitalismo. E, aliás, justamente coloca essa questão da pederastia, entre aspas, né? Do sexo, da violência, em primeiro plano, para não discutir isso. A desonestidade intelectual está nisso, para não discutir a essência do filme ou da série, que é justamente essa questão aí das desigualdades provocadas pela violência que gera o sistema capitalista e justamente a crueza com que isso é abordado, né? Porque eu acho que a forma crua como isso é abordado na série é que muitas vezes impacta, né? Impacta. Round 6, rapidinho, Round 6 acontece todos os dias. Em todas as favelas do Rio e do Brasil. Entendeu? Em todas as favelas do Brasil acontece Round 6. Pessoas morrem, pessoas se suicidam, pessoas são traficadas. E aí que tá, quem compra essa porra toda? Os grandes capitalistas. O problema todo é esse, que a gente não quer enxergar. Essa galera não quer enxergar o mal que o capitalismo está fazendo. Esse capitalismo selvagem. É esse capitalismo selvagem. As pessoas falam tão mal do comunismo, bicho, que isso é tudo feito no capitalismo. Tráfico de órgãos é feito no capitalismo. Tráfico de drogas é feito no capitalismo. Exploração de mulheres é feita no capitalismo. Vamos lá, Tony. Não é uma desgraça. Eu sou anticapitalista, mas eu não sou anarcocapitalista, não. Esse anarcocapitalista é tudo comédia. Isso aí. Vamos lá, Tony. Agora vamos passar para o nosso último quadro, Tony Dias, o que já virou tradicional na nossa programação, que é o Pobre de Direita. Tony Dias, antes da gente, né, colocar aqui, compartilhar com nossos amigos e amigas o que será do Pobre de Direita hoje, quero só, obviamente, fazer aquela, né, aviso de praxe, que esse quadro não se destina a ofender ninguém, né? Na verdade, é um convite à reflexão, né? Ou seja, é uma provocação, obviamente, mas é uma provocação no sentido de provocar a nossa inteligência, a reflexão sobre problemas que são problemas, né, concretos, são problemas sérios e que podem ser abordadas de forma, talvez, né, um pouco mais lúdicas, né? Então, essa é a ideia do quadro Pobre de Direita. E, como a gente sempre coloca como um mantra nosso, meu dileto, né, ou dileta pobre de direita que está nos ouvindo agora. Você pode ser de direita, de esquerda, né, liberal, conservador, progressista. Você só não pode ser 3 coisas que aí impede a gente dialogar com você. Se você for liberal, de direita, de esquerda, progressista, conservador, a gente vai dialogar com você, de alguma forma, vai tentar te acolher. Agora, se você for fascista, se você for reacionário e se você for ignorante, meu amigo, minha amiga, não adianta, realmente aí não tem conversa, né? Fora esses casos que, ainda bem, são a minoria. Pode ter até uma minoria ruidosa, mas é a minoria. A maioria das pessoas ainda tem uma certa racionalidade, né, na discussão. Existe uma minoria que não é, uma minoria ruidosa, que atrapalha bastante. A ela não é essa que nós estamos nos dirigindo. Nós estamos dirigindo a essas pessoas que ainda estão centradas, estão dispostas ao diálogo, que não se encaixam nessas 3 categorias, ou seja, que não são fascistas, que não são reacionários e que não são ignorantes. Então, se você não é nenhuma dessas 3 coisas,
sinta-se acolhido por esse programa. A nossa proposta é dialogar com você e não expô-lo ao ridículo, né? Mas, Tony Dias, né, eu vou te falar uma coisa. O pobre de direita, né, ele se viu numa situação meio que de vergonha alheia. Esses dias eu estava me deparando aí na internet com esse print, né? Então tem aqui o Coringa, né? O Joaquim Fênix, né? Que interpretou magistralmente. Aliás, vi o filme ontem, revi o filme ontem. Tony Dias, você já viu o Coringa? Já. Nossa, mãe, que atuação desse cara, né? Então tem o Joaquim Fênix, numa das cenas do Coringa, ele está rindo assim, aí tem a psicóloga, pergunta aí, o que é tão engraçado? Aí ele para assim e fala, lembrei de uma piada, que é o que ele sempre fala, né? E com aquela risada nervosa, né? Característica que foi sensacional. Aí coloca um cidadão aqui que printaram a mensagem do cidadão. Quando o dólar tiver a 1,50, a economia estiver voando com parcerias com a Europa e os Estados Unidos, e a educação militar nas escolas, olha só a educação militar, hein? E a educação militar nas escolas fortalecerem nosso ensino básico, você vai printar essa conversa e dizer obrigado, bolsominion do meu coração. Tony Dias, o que eu falo para esse pobre de direita que está me dando aí uma vergonha alheia? Eu fiquei em dúvida se eu botava ou não botava isso. Eu acabei botando, Tony Dias. O que eu falo para esse cidadão aí, Tony? Bicho, eu tô pistola pra caramba esse programa. Porra, esses caras, tipo assim, é o que eu tô falando. Como eu falei, como esses caras estão conseguindo monetizar essa galera, como eles estão conseguindo dar dinheiro, e tudo só veio à tona por causa dos Sleep Giants. Há de se ouvir isso, que os Sleep Giants, quando chegou no Brasil desmonetizando esses caras todos, o Sleep Giants conseguiu mostrar aonde que está o dinheiro. Esse pobre de direita aí, esse moleque aí, deve estar ganhando alguma farpela dentro dessas maluquices todas, porque isso aí deve ter vindo. Isso já não deve mais ser tão pobre, né? Já não deve ser mais tão pobre. Isso aí deve ter sido publicado lá em 2018. As mentiras que aconteceram. Porque o que acontece? É o que a gente vem falando aqui nessa parada toda. O bolsonarismo está remunerando essa galera, sim. É muito diferente dos militantes do PT. Os militantes do PT têm uma outra visão. Os militantes do PT, a grande maioria, são profissionais que vinham ali das empresas, das metalúrgicas, daquele grande movimento ali sindical, de produção. Então, praticamente, quando você vê a CUT, os grandes movimentos do PT na década de 80, década de 90, a força do trabalho, quando você vê aquele filme clássico, Eles Não Usam Black Tie, você vê ali mais ou menos como funcionava a classe operária naquela época. Então, você tinha uma coisa muito ligada, porque você tinha a influência da teologia da libertação, que visava uma coisa mais social, uma coisa mais comunhão. E aí você vê esse pobre de direita que é adepto da teologia da prosperidade. Esse é o grande problema que nós temos hoje. A gente falou aí no início que as igrejas evangélicas hoje elas estão atuando na questão da guerra. Marcos Feliciano, seu Valdomiro Santiago, esses caras todos, eles botam a pessoa na guerra o tempo inteiro. Então, esse pobre de direita aí, talvez isso não foi nem texto dele, talvez ele copiou de algum robô que produziu isso aí. Você vê o caos que está hoje, o dólar fechou a 5,50, bicho. Sem previsão, porque tem um fator, porque a gente viu o problema da Evergrande há 2 semanas atrás. Lembra do problema da Evergrande? Ainda não foi solucionado. Existem outras empresas que vão dar calote. Não, e mais que isso, a crise energética na China vai... Não! Nos Estados Unidos está com o mesmo problema dos calotes, que é o mesmo problema dos precatórios aqui do Brasil. Porque a galera optou pelo ultraliberalismo de especulação financeira. Bicho, Bitcoin a quase 250 mil reais.
muita gente botou dinheiro no Bitcoin, muita gente comprou ouro, muita gente ganhou dinheiro com especulação financeira. A gente já está próximo de ter um trilionário. Olha, só o Brasil, ano passado, fez 40 bilionários. Esses caras não ganharam dinheiro em capital produtivo, eles ganharam dinheiro em especulação. Então, quando a galera começar a realizar esse dinheiro, cadê o dinheiro? E aí, quem vai ter que pagar essa conta é quem? É aquele pobre. É esse pobre de direita aí que sonha em dólar 1,50. É esse pobre de direita que acredita na falácia da escola cívico-militar, que só vem para a escola do pobre. Vai em São Paulo, nessas escolas caríssimas de São Paulo, se alguém fala em escola cívico-militar. Chega aí para o dono aí de uma... Eles querem homeschooling. Eles querem homeschooling. O rico quer que seu filho estude em homeschooling. O homeschooling só está sendo desenvolvido no Brasil para quem é rico, que vai conseguir pagar os professores, que vai conseguir usar uma plataforma e botar o filho para estudar na plataforma. Esse é o sonho do rico, homeschooling. O pobre vai para a escola cívico-militar obedecer a comando. Vai obedecer, vai aprender a bater continência para o filho do rico poder estudar numa grande escola de homeschooling para ser um pensador livre, para poder fazer uma faculdade lá fora, para poder manipular o dinheiro dele, para poder ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Então, esse pobre de direita aí, ele está completamente equivocado. Ele está vendo que o governo, que o senhor Paulo Guedes está fazendo na economia do Brasil. O que está acontecendo na economia do Brasil hoje é uma falta de política, é uma falta de visão. A visão do Paulo Guedes é ganhar dinheiro. E isso ele é bom, parabéns, eu não vou tirar o mérito dele. Ele quer, mas ele não tem política pública. 14, 13 milhões de desempregados, uberização, carteira verde e amarela, as empresas pagando menos e vão pagar cada vez menos. Vão pagar cada vez menos, não tem dinheiro circulando no mercado. Houve uma hiperespeculação em todos os sentidos. O Oriente Médio está para ter guerra de novo lá. Se tiver guerra lá entre o Irã e o Afeganistão, o Iraque, essas maluquices todas, está um clima tenso ali. Vai disparar de novo o preço dos combustíveis. E aí, a gente não está investindo em economia verde. A gente foi investir num novo modelo para gerar mais termoelétrica. Então, o Brasil está todo equivocado. Por quê? Porque não tem uma política, porque está todo mundo preocupado com o clube de tiro, está todo mundo preocupado, desculpe o termo, com o cu alheio. É esse o problema que está acontecendo no Brasil hoje. Então, esse pobre de direita que fez esse post aí, ele não está conseguindo compreender nada, ele está também perdido. Porque ele ganha o dinheiro dele e aí ele vai naquela... Aí ele está confundindo o criacionismo com o darwinismo. Olha que troço doido, bicho. Ele acredita no criacionismo, mas vive a seleção natural de Darwin. Poxa, bicho. Tá entendendo a maluquice que está rolando no país hoje? O cara acredita no criacionismo, mas pratica o darwinismo. Porque se ele praticasse o criacionismo, eles não seriam tão rudes assim. Então, o pobre de direita, bicho, me desculpa. É o que eu falei. Você está mal intencionado, sim. É esse que está na base, que faz essa... que comanda 300 grupos de WhatsApp, que eles comandam. Esse que ganhou um DASzinho aí para ganhar 3 mil, 4 mil aí numa coisa. Nem sei se ele está dando rachadinha, mas ele está ganhando aí 3 mil, 4 mil aí num sexto, quinto escalão aí. Esse que está ganhando um superchat, que entra um dinheirinho ali, que montou um blogzinho, esse sim, bicho. Esse que está sendo culpado por dessa hecatombe toda. E a tendência é piorar. Os cenários econômicos para 2021, eu toda semana leio o relatório Focus. Eu leio, e é desanimador. É desanimador o que vai acontecer no ano que vem. Esse ano vai ter um aumento do PIB. Tudo bem, vai ter aumento porque ano passado você teve um PIB negativo. Então, tecnicamente, você zera o jogo. Você zera o jogo. E se o PIB for baixo, 4%, ano passado foi 5,5% de queda.
Você não vai recuperar, você vai ter PIB negativo. Então, se o PIB for muito baixo, bicho, vai faltar dinheiro. Se o Brasil crescer 1%, não vai ter energia suficiente. Não vai ter energia. Aqui todo dia falta luz onde que eu estou residindo. Falta 10, 15 minutos de luz todo dia. Está compreendendo a gravidade que nós entramos? A gente entrou num ciclo que é totalmente complexo. Foram 600 mil mortes. Não tem como apagar 600 mil mortes da história. É o país que, em média de morte por população, é o maior país do mundo. Em número de mortes por população. O que aconteceu no Brasil foi um extermínio. O que aconteceu com a Prevent Senior foi um extermínio. O que aconteceu com... Já tem 11 planos de saúde envolvidos nisso tudo. Tudo porque você tem um presidente doente. Você tem um país doente. Você tem empresários doentes. Você tem militares doentes. O Brasil está doente, bicho. Na boa, o Brasil, desde 2010 para cá, adoeceu. Essas pessoas estão doentes, elas foram tão manipuladas, elas sofreram tanta lavagem cerebral, tanta lobotomia, que hoje você vê que elas estão doentes, elas estão acreditando em fantasias, elas acreditam no perigo comunista, e eu estou falando isso, não é... Algumas você até consegue ver que é dissimulado, mas você vê que outros acreditam realmente que o Partido Comunista da China que manda no mundo. As pessoas acreditam nisso ainda. Então, o pobre de direita hoje, ele tem que sentar num divã o mais rápido possível, porque os filhos dele que vão pagar essa conta. E com isso, Tony Dias, né, nós vamos encerrando o programa de hoje. Né? Obviamente, é um programa, né, que trata desses assuntos complexos da nossa realidade, tenta trazer também um pouco de humor, tenta trazer um pouco mais de leveza, mas são assuntos densos. Né? Às vezes a gente trata de assuntos também filosóficos, né? Esbarra em outras searas também, mas acho que a nossa função é fazer essa reflexão da realidade de hoje. Terminando aqui, a gente quer convidar a todos aí a continuar nos assistindo no nosso canal de YouTube, continuar ouvindo a gente pelas plataformas de streaming, o Anchor, Spotify, aonde mais estivermos, nos acompanhar, curtir lá a nossa página no Facebook, nosso Instagram, interagir com a gente, porque é um programa independente, é um programa que não conta com o financiamento de ninguém, nenhum partido político, né, nenhuma instituição, conta apenas com o suporte, com o apoio de quem está nos ouvindo e, por algum motivo, sabe-se lá qual, se identificou com as nossas opiniões e com o nosso programa. Então, Tony Dias, grande abraço, forte abraço, né? Até o próximo episódio e um abraço a todos aí, nossas amigas e nossos amigos aí que nos ouviram nesse 13º episódio. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!